A graça e a paz do Senhor, amados. Bom dia a todos. Vamos abrir, queridos, a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2. Vou dar prosseguimento a uma sequência que eu venho trazendo aqui para nós, sobre algumas influências que têm pervertido na linguagem do apóstolo Paulo, o verdadeiro evangelho, fazendo com que nós, às vezes, venhamos a crer em coisas que o evangelho não ensina, pelo contrário, combate, É até o oposto que o evangelho ensina. Então vamos hoje estudar Colossenses capítulo 2, vamos a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ensina o Evangelho, fala aos nossos corações, produz a Tua boa obra, Senhor, e que cada um de nós aqui possa ser ensinado direto do alto, e que o Senhor possa transformar o nosso coração, o nosso entendimento, mudando a nossa mente conforme o Evangelho. Pedimos pela Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, amados. Queridos, vejam só, eu vou analisar esse texto um pouco mais à frente. Eu tratei aqui de algumas influências que têm atrapalhado a verdadeira mensagem do Evangelho. Falei sobre a mamonaria, que alguns chamam de teologia da prosperidade, eu acho um nome muito bonito, diante da feiura do ensino. Então eu chamo de teologia da ganância ou mesmo de mamonaria, que são os adoradores de Mamon. Falei sobre paganismo, uma forma de se relacionar com Deus baseado na barganha e não baseado na graça. Falei sobre o misticismo. Muitas vezes os evangélicos confundem o viver espiritual com algo místico, de magia, que não tem nada a ver com o evangelho. Hoje eu queria falar um pouco sobre essa imagem aqui. Vejam só. Mostra aqui o nosso Senhor Jesus em uma queda de braço com provavelmente o representante maior das trevas, que é Satanás. Essa figura aqui é muito comum, vocês procurarem na internet, está espalhado em muitos sites, muitos blogs, e mostra esse conflito, das forças da luz com as forças das trevas, esse embate, essa luta. E essa figura, queridos, ela representa o que o Evangelho ensina? Não. Essa figura, queridos, é ridícula, totalmente ridícula. É como se você quisesse fazer um embate entre uma formiga e um transatlântico. A gente perdeu a noção de quem é Deus e perdeu a noção de quem é Satanás. Porque, infelizmente, não é que há uma adoração ao diabo nas igrejas, mas há uma exacerbação do poder dele, uma glorificação, uma exaltação do poder dele, que para mim é medonho. Medonho. A gente não pode se esquecer que Satanás, apesar de ter os seus poderes, os seus dotes, ele não passa de uma criatura. E qualquer criatura, ou a soma de todas as criaturas, a soma de toda a criação, soma de todos os anjos, sejam das trevas, sejam da luz, se você somar todos eles não passam de um grão de areia inerte e morto diante do poder de Deus. A gente se esquece o que o Evangelho nos ensina quando nos diz que Deus é todo-poderoso. É realmente isso, queridos. Todo o poder pertence a Ele. E qualquer criatura que se levante contra Deus é um levantar só para cair. O diabo não tem poder algum contra Deus, e essa figura é totalmente irreal, mas é o que tem sido ensinado em muitos lugares. E é contra isso que eu vou mostrar no Evangelho que isso é falso. Isso tem acontecido muito, queridos, porque, por exemplo, as igrejas se dá muito espaço para pregação e testemunho de ex-bruxo, ex-satanista, ex-macumbeiro, que vem contar todas as peripécias, o que as trevas fazem, como elas agem, qual é o poder das trevas e tudo mais. Queridos, eu lá quero saber isso.
Eu não quero nem saber nada disso. O que o Evangelho nos mostra é quando as pessoas se convertiam, elas queimavam os livros de bruxaria. Não se ensinava como era. O que nós precisamos conhecer é o Evangelho, o poder do nome de Cristo, e não ficar falando sobre um eventual poder que o diabo tem. Sinceramente, Satanás já foi tão exaltado nas igrejas que eu acho que é mais fácil você pegar um ateu, um cético, pregar o Evangelho, e se ele se converter, você explicar que o diabo foi derrotado na cruz, que Jesus tem todo o poder e esse ex-ateu crer, do que você pegar um evangélico e fazer ele ter total confiança nisso. E ele é tão exaltado porque se atribui tudo a Satanás. Por exemplo, se a pessoa teve uma falência, perdeu um negócio, culpa de quem? Culpa do diabo. Se a pessoa ficou doente, culpa de quem? Culpa do diabo. Bateu o carro, culpa de quem? Ah, meu Deus, mas aí ele é poderoso demais, né? Está arrebentando com todo mundo, no planeta inteiro. E aí sempre fala, não, o diabo está furioso comigo. Por exemplo, se a pessoa bate o carro, ela não fala, eu estava desatento, ou estava olhando no celular, ou estava acima da velocidade, ou a outra pessoa descuidou. Não, parece que não existe o mundo natural aqui das pessoas interagindo. Parece que só é o diabo que causa todos os males. E não é assim. Eu já fiz uma pregação sobre isso no livro de Eclesiastes, que isso faz parte da vida. Não há teologia moral de causa e efeito. O que diz a teologia moral de causa e efeito? Que é falso. Ou seja, todo efeito físico tem uma causa espiritual. Ou seja, bateu o carro é algo físico. Então tem uma causa espiritual. Não, isso é falso. Eu fiz uma longa pregação sobre isso. Toda doença vem do diabo. Não, queridos, nós pecamos. O ser humano caiu do seu estado de glória e entrou no mundo, no que a gente chama no processo de queda. O nosso corpo envelhece, o nosso corpo adoece, o nosso corpo morre. Por que isso se deu? Porque nós desobedecemos a Deus e nos afastamos dele. O diabo tem o seu papel em algum desses pontos, sim, mas isso é algo já da natureza humana que ocorrerá com absolutamente todos nós. Mas o diabo é muito útil, queridos, em muitos lugares. Por quê? Você tem um problema financeiro na sua empresa. Então, a pessoa, em vez de, vou fazer um curso de administração, vou sanear aqui, vou reduzir os custos, eu vou buscar uma consultoria, vou melhorar a qualidade dos processos, vou mudar alguns processos, eu vou trocar uma gerência, tudo isso que a ciência ensina e funciona. Mas isso dá muito trabalho, isso exige muito esforço. Então o que a pessoa vai? Eu vou lá, receber uma oração forte, e, claro, essa oração forte requer que você dê uma quantia imensa em dinheiro para ser salvo da operação das trevas. Então a pessoa, em vez de fazer o que a sabedoria recomenda, ela vai buscar soluções mágicas. Mesma coisa, a pessoa às vezes tem um problema de saúde, vai ao médico, o médico passa a recomendação. Olha, a sua alimentação agora vai ter que ser uma alimentação assim, balanceada, você vai ter que caminhar todos os dias, você vai ter que se resguardar em relação a isso, aquilo. Mas isso tudo dá muito trabalho. E a alma humana, principalmente a alma brasileira, que é muito pagã, ela quer soluções mágicas, quer uma pílula que resolva tudo. Em vez de fazer algo, um processo, um aprendizado, uma melhora, uma mudança de hábitos, uma mudança de vida. Não. A pessoa prefere ir num lugar que a pessoa vai expulsar um suposto demônio com mandingas e rituais e, claro, dar dinheiro para que esse demônio saia. Então a pessoa quer o quê? Aquela varinha de condão, aquela pílula mágica. Não é que eu não estou falando que Deus responde às orações e faz isso. Mas, primeiro, você corrige o que está errado na sua parte física. Ora, se o seu lar, você briga, você ofende, você fala palavrão, você trata mal, você não cuida do outro, a questão, sim, que a gente ore para forças das trevas não terem papel, mas primeiro você se corrige. Porque senão nem precisa de diabo num lugar onde tem tanta baixaria. Não precisa de diabo num lugar com uma pessoa que tem um problema cardíaco e se entope com má alimentação e não faz exercício. Então, muitas vezes o diabo não tem papel aí. Ele age, ele tem as suas ações,
mas nós somos responsáveis por nossas vidas. Então, essa figura que eu mostrei é totalmente ridícula por causa disso. Deus é Deus, diabo é uma criatura. Não tem como comparar. Agora, veja só, que o diabo trabalha na vida do cristão, ele trabalha com o medo. Ele instila medo em você para que você dê a ele um poder que ele não tem. Esse é o poder que ele tem contra os cristãos, e é isso que tem sido cultivado em muitas igrejas. Medo do diabo. Ou seja, em vez com a pregação do evangelho, você diminuir o medo pelo diabo, as pessoas estão ampliando esse medo. Quando a proposta do evangelho é extinguir esse medo. Totalmente. Ele é nosso inimigo? Sim. Mas com que armas nós lutamos? Com medo? Não. A gente luta com a fé. É com crer em Deus e confiança nele. É claro que nós temos que ter cuidado com o pecado, cuidado com a nossa mente, com a nossa língua, etc. Mas nós combatemos esse combate pela fé. Veja só, a Bíblia nos retrata Satanás como uma serpente, certo? A serpente é um animal venenoso, é um animal perigoso e é um animal letal, correto? Bom, aí você pensa, se a Bíblia nos relata Satanás como um animal desse tipo, letal, venenoso, perigoso, então a gente deveria ter medo. Só que como é que a Bíblia retrata Satanás após a cruz? Retrata Satanás como uma serpente com a cabeça esmagada. E você vai ter medo de uma serpente com a cabeça esmagada? É claro que não, você pode pegar, pode jogar fora, pode fazer o que for. Ele teve a cabeça esmagada na cruz do Calvário. Isso que está prometido em Gênesis 3,15. E, queridos, esse era o anúncio do Evangelho. Essa era a boa nova. A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Qual que era a boa notícia? Que as forças das trevas foram derrotadas, e não apenas derrotadas, foram esmagadas na cruz do Calvário. Deus derrotou o nosso inimigo para que nós pudéssemos ter paz, para que nós fôssemos libertos. Era isso que os apóstolos anunciavam e levavam alegria às pessoas, porque chegava às regiões, chegava aos países e as pessoas tinham muito medo das forças das trevas, tinham muito medo das divindades, tinham muito medo do que um ancestral morto, que tinha essas crenças pagãs, poderiam fazer contra eles, o que um demônio poderia fazer contra eles, qual que é a proteção que as pessoas tinham contra essas hostes das trevas. Elas pensavam, eu não tenho proteção nenhuma. Se vem um demônio, se vem um diabo, se vem o que eu vou fazer? Aí as pessoas inventavam rituais, inventavam mandingas, tentando de algum modo, num esforço maluco, de se proteger. E chegavam os apóstolos, chegavam os discípulos e anunciavam, esse poder foi cancelado, foi derrotado na cruz. Se apegue a Cristo e você tem a proteção de um Deus Todo-Poderoso. Esse era o anúncio, esse era a boa nova. Vocês não precisam ter medo. Veja só, há uma pregação, um tema de pregação que é constante no meio evangélico, que é a pregação sobre não temas. Até sempre se cita, né, que na Bíblia, por 366 vezes, Deus diz não temas. Uma vez para cada dia do ano e mais uma que sobra para o ano bissexto. 366 vezes Deus diz não temas. E os evangélicos aprenderam muito isso, tanto é que quando vê uma pessoa chorando, uma pessoa com medo, uma pessoa passando por algum dissabor, qualquer evangelho que chega para consolar, fala, olha, querido, não temas, Deus é contigo, Deus vai te ajudar. É essa forma que a gente consola, e totalmente correta. Mas, vejam só, para uma questão crucial, que é a questão espiritual, às vezes a gente não tem a coragem de dizer isso. E é onde a gente mais deveria dizer, que é onde mais o Evangelho nos ensina, não temas as forças das trevas. Às vezes o crente tem medo até de ser possuído, chega a esse nível de incompreensão. Quando que a Bíblia nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo, que ele habita em nós. Veja só, se o Petros, meu filho, tivesse medo, sei lá, de uma formiga caminhando ao redor dele, eu do lado dele, e falar, não, meu pai parece que não consegue me guardar dessa formiga, até me ofenderia o Petros ter medo de uma formiga estando eu do lado dele. Então, a gente tem que chegar a uma conclusão aqui, queridos. O diabo é para Deus uma formiga ou não?
Deus está ao nosso lado ou não? Se sim, sinceramente, eu acho que ofende a Deus você ter medo de uma formiga com Deus estando do teu lado. Porque parece que é o diabo que é onipresente. O diabo está em todo lugar, ele está ali, está acolá. Já Deus não, parece que Deus não é onipresente. Parece que Deus está somente na igreja e mais nenhum lugar. Não, Deus está dentro em nós, como Jesus diz. Ele caminha conosco, ele está sempre conosco. E parece que é o diabo que é onipotente, porque parece que Deus, coitado, ele não tem poder para proteger um filho dele. E os filhos não se sentem seguros com Deus junto dele. Então veja só, queridos, quem tem medo do diabo está dando um poder para ele fazer o que ele não poderia. Se você tem medo dele, você está dando armas para ele agir, armas que ele não teria. Veja só, o Anderson Silva, os principais lutadores que já houve. Se o Anderson Silva ficar com medo, sei lá, do Petros, meu filho, virar as costas e ficar falando, não me bate, não me bate. O Petros, pequeno, fraco, mas o Anderson Silva de costas, com medo e tremendo, o Petros pode dar um soco, pode dar um chute na canela e vai doer, vai machucar. Por quê? Porque ele se acovardou. Ele não soube quem ele era diante da ameaça. Então você precisa saber quem você é em Deus diante da ameaça que há. Há uma ameaça? Há. Mas se você souber quem você é, souber a proteção que Deus te dá, você enfrenta essa ameaça e coloca ela no lugar dela. Aqui é o que Jesus diz. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, desde a vinda de Jesus, o reino de Deus é marcado por isso. Os demônios fogem, os demônios correm. E aí Jesus fala essa breve parábola. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aqui Jesus está colocando, veja só, esse homem forte que Jesus está colocando como se fosse o reino das trevas, que se protegia, que se unia em força, tentando proteger o que eles têm. As vidas que ele tem, as maldades que ele tem. E Jesus diz, mas chega alguém que é mais forte, o ataca e o vence. Tira-lhe a armadura que confiava e divide os despojos. Então, o Evangelho nos mostra as forças da luz em ataque e as forças das trevas recuando e sendo derrotados. Há algumas traduções que diz que o mais valente o ataca e vence. Então, a Bíblia nos mostra Jesus como o mais valente, como o mais poderoso. 1 João capítulo 5, o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que nasceu de Deus? Então você veio para vencer. Não veio para correr, para fugir, nem ficar acovardado, nem com medo. Você veio para vencer. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É por isso que eu estou combatendo esse medo, essa divulgação de um poderio das trevas. Porque a pessoa se acovarda e perde a fé. Não, você tem que crer, ter uma fé absoluta no poder de Deus. E é por meio dessa fé que você tem que o diabo, então, perde qualquer ação e poder contra você. Você crendo, é pela fé que você vence o mundo. Não é por rosa amarela, rosa ungida, nada disso. É pela fé. É o momento que você crê, aí você tem a vitória. E aí ele continua, quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, simples, você crendo em Jesus, você tem essa vitória. Veja só, queridos, eu sei que muitas pessoas podem argumentar, trazer versos, contar histórias, não, porque teve um parente, ou aconteceu comigo e tal coisa. Veja só, queridos, cada um pode fazer a sua escolha. A verdade me libertou, e eu creio no que o Evangelho diz, no que o Evangelho promete, no que o Evangelho cumpre. Que o que Jesus fez na cruz está consumado. E eu creio que o poder dele me liberta. Eu não vou crer no poder do diabo. Porque se você crer no poder do diabo, você dá poder para ele. Eu creio no poder de Jesus que me liberta. Agora, onde ele atua? Ele tem as suas ações? Tem. Onde que ele atua? A Bíblia nos diz que
2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Então, quem não crê, quem não quer Deus, esse pode ser muito atacado, pode ser muito influenciado, pode haver problemas para essa pessoa. Diz também em Efésios 2, o Espírito que está atuando nos filhos da desobediência. Então, são nesses que ele atua. E também nos que praticam o pecado. João diz, aquele que pratica o pecado, que quer o pecado, deseja o pecado, quer ser uma pessoa perversa, por mais que se pregue e anuncie, a pessoa, não, essa é a minha vida, eu vou viver assim. Esse que decide obstinadamente pecar, esse é do diabo. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, não dar vazão ao pecado. Agora, veja só, diante de toda essa divulgação do poderio do diabo, o que mais revolucionou o meu pensamento, queridos, foi quando lá no áudio do WhatsApp, que a gente está estudando verso por verso, chegamos lá em 1 João capítulo 5, que para mim, quando esse versículo chegou diante de mim, para mim acabou, para mim revolucionou mesmo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então veja só, há um contraste aqui. O mundo todo, aqueles que andam no pecado, estão sob o poder do maligno. Então, certo, há um grupo que está sob essa ação. E há um outro grupo que não está sob essa ação. Essa é a diferença que ele está fazendo. Ele diz que aquele que nasceu de Deus está protegido e o maligno não o atinge. Em outras traduções, que eu verifiquei no grego, talvez seja até mais literal, é: o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Então, como eu disse, as pessoas podem argumentar, querer defender o poder do diabo. Mas, queridos, veja só, esse verso não requer qualquer interpretação e é claríssimo. Quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. E desde que eu li esse versículo, eu tomei posse disso e falou, eu creio nisso. Se Deus diz que o maligno não vai me tocar, eu creio nisso. Para mim, acabou. Não há argumentação, pode me trazer 1 bilhão de histórias. Se é isso que o Evangelho promete, eu creio. O maligno não me toca. Não toca, nem sequer toca. E para mim é isso que é o óbvio, queridos. Para mim isso é o óbvio. Veja só, citando um exemplo dos meus filhos, já falei do Pérez, deixa eu dar o exemplo da Esther. A Esther está aqui comigo. Vem um pedófilo, vem um ladrão, vem qualquer pessoa com intenção ruim contra a Esther, essa pessoa não toca nela. Não toca. Pode vir quantos forem, eu morro defendendo ela. Morro. Pode vir 100. Vou enfrentar os 100. Posso morrer, mas eu vou enfrentar os 100. Eu não vou ficar inerte vendo quem quer que seja tocar na minha filha. Isso para mim é óbvio. Ah, mas e se minha filha me desobedeceu? Porque às vezes tem isso. Não, mas se você pecar, quer dizer que se a Esther me desobedecer, eu vou entregá-la para um pedófilo. É assim que funciona, queridos? Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Desobedeceu? Eu corrijo, eu ensino, eu aconselho, eu oriento, repreendo, corrijo, mas não entregar nas mãos de uma pessoa perversa, isso jamais, jamais. Agora, claro, se for uma decisão dela, falar, não, eu quero a maldade, eu quero a perversidade, e fugir de mim, correr de mim, se esconder de mim, e eu lutando de todas as formas para salvá-la, para fazer ela repensar, mas não, eu quero as trevas, eu vou, tchau, pai, eu fugir, não quero saber. Aí não tem jeito. Aí é a escolha da pessoa. Quando a pessoa deseja o mal, Deus aconselha, Deus envia mensagens e faz o possível. Mas se é a escolha da pessoa, Deus não vai violar a decisão dela. É assim que funciona. Então, é o que o apóstolo João diz. Aquele que pratica o pecado, quer o pecado e diz não para todas e quaisquer investidas que Deus quer socorrê-la, e a pessoa diz não, aí Deus vai falar, bom, então essa pessoa, ela quer as trevas. Mas aí, alguns exemplos que às vezes as pessoas podem trazer. Mas e Pedro? Pedro, foi dito que Jesus disse para ele, Pedro, o diabo pediu para te peneirar como trigo.
É uma situação, certo? Pedro, de Deus, mas o diabo quis peneirá-lo. Mas o que acontece, queridos? Se o diabo vai fazer alguma coisa, ele tem que pedir autorização a Deus. Pedro, o diabo, pediu para lhe peneirar como trigo, e eu roguei por ti. Todas as vezes você vai ver isso. Com Jó, o diabo foi lá e arrebentou a vida de Jó? Não. Pediu a autorização, com o rabinho entre as pernas. Deus, eu posso? Se Deus ver que aquela ação pode redundar num bem para a pessoa, como foi no caso de Jó, Deus pode até permitir. Mas quem está sob o controle de toda a situação é Deus. Como Deus diz, vá lá, Jó, você pode até tocar na carne dele, mas não o mate. Matou? Não, porque não é doido, porque há uma palavra de Deus ali. Caso de Paulo, Paulo diz, veio um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu 3 vezes orei a Deus pedindo para que me livrasse. O que Deus diz? A minha graça te basta. Não libertou. Continuou o mensageiro de Satanás esbofeteando a cara de Paulo. Por que Deus permitiu isso? O próprio Paulo explica. Deus teve um objetivo, teve um plano com isso. O apóstolo Paulo diz, para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações. Então, se houver algo assim, tem que pedir permissão a Deus, e quem está no controle de todo o processo é Deus, e cujo resultado será um benefício para você. Como foi no caso de Jó, como foi no caso de Paulo, para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações. Então é sempre visando o nosso bem. Eu estou dizendo que Satanás, as trevas, é inofensiva? É claro que não. É uma ameaça. Por isso que Jesus diz, ore, vigie. Mas não é para ficar com medo. O que eu estou querendo mostrar aqui não é que o diabo não existe, é que só há um poder infinitamente superior no qual você encontra abrigo e no qual você deve descansar e no qual você deve ter paz e no qual você não deve temer. Espiritualmente falando, estou falando em termos espirituais, você está 100% protegido. O que você tem que resguardar que a palavra nos ensina, guarde a sua mente, como Efésios 6 nos diz, ele lança setas, ele quer te induzir ao pecado, ele quer colocar pensamentos malignos para que você venha seguir aquilo. Que a Bíblia nos diz, guarde o seu coração de desejos ruins, de tudo que há que se guardar, guarde o seu coração. Não se entregue ao pecado, porque aquele que pratica o pecado, esse está saindo da proteção de Deus, indo para a direção das trevas. E cuidado com a sua mente, com a cultura perniciosa que o mundo passa, pela mídia, pela TV, cuidado com isso. Agora, voltando ao nosso trecho que nós lemos na abertura. O trecho que nós lemos foi esse aqui, Colossenses 2, o que nos diz? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, nos perdoou todas as transgressões, é por isso que o diabo não tem poder sobre nós, porque estamos totalmente perdoados, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Então, para ficar claro esse perdão, ele cancelou toda a dívida. Ele a removeu pregando-a na cruz. Agora veja só o que essa cruz fez no reino espiritual. Tendo despojado os poderes e as autoridades, que ele está falando do reino espiritual, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então ele fala 3 coisas. Primeiro, despojou os poderes às autoridades. O que é despojar? É saquear, é tirar poder. Então não é o diabo que nos saqueia, é Cristo que o saqueou. Essa expressão é usada quando um conquistador vence, derrota um inimigo, desarma os inimigos, ou seja, tira todas as armas, todo o poder que ele tem, então, tira as armas e arma a nós. Então, o que o Evangelho nos ensina? Jesus desarmou o inimigo e armou a nós. Hoje nós temos instrumentos para combater as trevas e, se nós não dermos instrumentos para eles, eles não têm instrumento nenhum contra nós. Nenhum.
Segundo ponto que ele fala, fez deles um espetáculo público. Então o que ele está nos dizendo? Jesus humilhou as trevas, fez um show com eles, acabou com eles, expôs eles a uma vergonha pública. Algumas traduções que dizem, os expôs ao desprezo. Então é isso que nós temos que ter. Não é ficar glorificando, exaltando o poderio, não. Jesus os expôs ao desprezo. Então ou você crê nisso que Jesus fez, e fala, não, Jesus desprezou e colocou ele sob desprezo. Não, mas eu não quero esse evangelho. Para mim, o diabo é isso, o diabo é aquilo. Não. Os expôs ao desprezo. Então, o que o evangelho nos ensina é desprezo e não ficar glorificando a ele. Você vê, são três coisas. Despojou, expôs a um espetáculo público e triunfou sobre eles na cruz. Venceu, conquistou, derrotou. Então, já é uma vitória que já foi nos dada e que a gente recebe pela fé. Próximo verso, 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus. Quem é de Deus aqui? Amém. E olha o que o texto nos diz. No passado, e os venceram. Por que que nós vencemos? Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. É o que eu falei. Temos um Pai Todo-Poderoso do nosso lado e dentro de nós. E por isso já é vitória, finito. Acabou. Você só é derrotado se você se jogar no chão e deixar ele pisar em você. Ou se você entregar-se às trevas, se entregar ao pecado. Aí você vai ser derrotado. O que Jesus nos diz? A minha igreja eu estabelecerei. E as portas do inferno não prosperarão contra ela. Por que diz as portas do inferno? Uma expressão estranha, né? Mas a gente só entende porque nós, de novo, com essa divulgação do poder de Satanás, a gente acha que a gente está com a porta trancada, encolhido, com o travesseiro, protegendo, e Satanás atacando. E a gente, num desespero, fala, Jesus me salva, oh meu Deus, me salva. E a gente não entende esse verso. Mas o que esse verso nos mostra é o diabo trancado num quarto, protegido com um travesseiro e um cobertor, com a porta trancada, e a igreja atacando, e ele desesperado querendo se proteger. E o que o Evangelho nos diz é, ele tranca a porta, mas nem as portas do inferno inteiro vai lhe guardar, porque as portas do inferno não prosperarão contra nós. É ele que está com medo, não somos nós, é ele que está sob ataque. É assim que deveria ser. É claro que pode citar mil exemplos, 1000 histórias. Por quê? Porque a gente não crê nisso. Porque a gente se recolhe, a gente retrocede, a gente tem medo, a gente não tem fé. E aí, as nossas portas que estão sendo atacadas, em vez de nós atacarmos pela fé, com uma vitória que já foi nos dada. Vocês já os venceram. Isso está escrito, queridos, não é minha opinião. Vocês já os venceram, o maligno não lhe toca. E Jesus já o esmagou. Os discípulos, queridos, ficaram tão atordoados com isso, porque em certo momento Jesus os enviou 70 pessoas, num grupo de 2 em 2, e eles chegaram em lugares onde vinham pessoas influenciadas, pessoas possuídas, e eles, meu Deus, o que a gente faz? Que poder que a gente tem contra isso? Nunca tinham visto como lidar com aquilo, e eles, de repente, usam o nome de Jesus, e aí voltam para Jesus com alegria e falam, Jesus, você não sabe, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles se submetem, queridos. Não é que houve uma luta travada, aquela dificuldade, meu Deus, que luta que foi, junta mais gente, vamos orar mais. Eles se nos submetem. Isso muitas vezes não acontece, por quê? Porque as pessoas não creem nisso. Aí tem aquela luta travada, aquela confusão. Eles se nos submetem pelo teu nome. E o que Jesus responde? Jesus responde, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então Jesus nem deu muito valor para isso.
Jesus diz, olha, vencer o diabo, para mim é muito fácil, e no meu nome vocês vencem também. Eles se submetem, isso é fato consumado, isso acontece. O difícil para mim foi resgatar vocês, salvar vocês, tão obstinados, tão pecadores, tão cabeça dura, tão mentirosos, tão enganadores, tão tolos. Isso que foi difícil. E nós, cristãos, nós cremos com até certa facilidade que Deus nos salvou. Agora a gente tem dificuldade em crer que os demônios se nos submetem. Quando Jesus fala, é o contrário. Ele se submeter, isso é o de menos, isso é o mais óbvio, o mais fácil. A salvação de vocês, que foi uma obra que exigiu um mover, uma entrega, um sacrifício de Deus imenso. Agora a gente crê fácil na salvação e tem dificuldade em crer que eles se nos submetem. Como diz um pregador antigo, queridos, nós mal conhecemos uma gota do que o Evangelho nos promete, quando há um oceano à nossa disposição. Há um oceano à nossa disposição. Então, quando a Bíblia diz salvação, é salvo de tudo. Não é salvação meia boca, não, é salvo de tudo. Ele nos deu, como nós cantamos aqui, ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Grande salvação. Grande salvação para vivermos desassombrados. Eu já comentei isso quando eu era menor, mais jovem. Eu vivia com medo de escuro, porque as igrejas falavam tanto de diabo, que às vezes quando vinha uma sombra, assim, um vulto, já, será que é um demônio? Ai meu Deus, e agora? É melhor sair daqui. Você fica assombrado com esses ensinos. Quando o verdadeiro cristão deve viver desassombrado, e mais, o verdadeiro cristão assombra as assombrações. Eles que têm que ter medo de nós, porque nós que temos todo o poder em Cristo. Nosso Pai está conosco. É as trevas que têm que se assombrar quando nos vê. A cruz, queridos, é um símbolo de uma vitória completa e total. Pois Ele nos resgatou do domínio, sim, havia um domínio, nós estávamos sob esse domínio. Mas Ele nos resgatou, então a gente não está mais sob o domínio deles. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então veja só, no mundo espiritual, há vários versos apontando isso, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, espiritualmente falando, nós fomos transportados para dentro de um reino, que é o reino da luz. Então, que poder que o diabo tem para entrar dentro desse reino de Deus e fazer bagunça? Não. Se você sair do reino e voltar para esse domínio das trevas, aí você vai ter problemas. Agora, se você está dentro do reino da luz, como diz um verso, né? A luz entra e as trevas têm que sair. Você liga a luz, o interruptor que ligou a luz, a treva tem que sair, não tem jeito. Efésios 1, 22, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, todas. Então você me pergunta, onde está o diabo? Onde estão os demônios? Onde estão os falsos cristos? Qualquer poderio onde estão? Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, tá? Debaixo do pé dele. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, é o que Jesus diz que ele faria na cruz, expulsa o poder das trevas para não terem mais domínio sobre nós. Jesus diz lá em Marcos capítulo 16, estes sinais acompanharão aos que creem. É quem crê, não é que necessariamente, é quem crê, em meu nome expulsarão demônios. Então, se você crê, é seu dever chegar a algum lugar, não ficar com medo, expulsar, mandar embora, acabou. Mas é para os que creem. Hoje o que acontece com tanta divulgação, Satanás é isso, Satanás é aquilo, o diabo é isso, eu acho aquilo, é o diabo que expulsa os cristãos, e não os cristãos que expulsam o diabo. Romanos 8. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? O diabo vai acusar, vai fazer isso. Mas quem vai acusar? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Olha de quem que a gente recebe oração. Está dito, ninguém nos acusará,
ninguém nos condenará, porque é Cristo que nos justifica. Próximo verso, ainda em Romanos 8. Mas em todas essas coisas, todas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora as pessoas usam esse verso, eu sou mais que vencedor, então minha empresa, olha, vai ser bilionária, isso vai acontecer. Usam para tudo esse verso, só não usa para a principal aplicação, que é, somos mais que vencedores contra as forças das trevas. Mais que vencedores. Aplique essas coisas ao mundo espiritual, que é a principal aplicação do Evangelho. Nós somos mais que vencedores. Aí ele diz, eu, o apóstolo Paulo, e eu, pastor Rômulo, estou convencido. O Evangelho me convenceu disso. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra... inventa outra coisa. Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém é capaz. A menos que você queira. Mas ninguém é capaz de tirar do colo do teu pai. Ninguém. Absolutamente, demônio nenhum. E por isso que eu falo, vem o inferno e todos os demônios do inferno, todos os demônios existentes, podem vir me atacar. Eu tenho a proteção e eu estou convencido que ninguém me separa do amor de Cristo. E a pergunta é, você está convencido ou não? Se você não está convencido, você está dando poder para ele. Eu estou convencido, o apóstolo Paulo está convencido. E a minha tentativa aqui é convencer vocês a entrar para essa segurança, para saber-se protegidos por Cristo e que o mal não lhe toca. Amém. Hebreus capítulo 2, ele também participou, ele Jesus, dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, desde a morte de Jesus, já foi derrotado aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse todos nós, que durante toda a vida estávamos com medo da morte, do diabo e tudo isso. Então, o propósito de Jesus na cruz, um deles é libertar-nos desse medo que nos escraviza. Então, o que eu estou falando? Esse é o anúncio da boa nova. Há uma boa notícia, as trevas foram derrotadas. É claro que há um perigo, e aí eu peço para vocês abrirem agora comigo Efésios capítulo 6. Como eu disse, repito desde o início, há uma ameaça. Eu só estou dizendo que essa ameaça não tem um controle, aliás, muito pelo contrário. Efésios 6 nos mostra um pouco dessa realidade. Efésios 6, verso 11. Não, verso 10, né? Efésios 6, 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Como é que você se fortalece? Aprendendo o Evangelho, não o que é divulgado do poder do diabo. Não, é para se fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Como é que é então que a gente tem essa luta travada? Como que a gente luta? Por isso, o que vocês devem fazer? Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, ou seja, não é nem para você se abalar, é para você permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Aí ele vai dizer, o que é essa armadura que nos permite estarmos inabaláveis? Mantenham-se firmes, cingindo-se com o quê? Com o cinto da verdade, é o que eu tenho anunciado desde o início da mensagem, é essa verdade, que o poder das trevas não nos toca, que o maligno foi derrotado, etc. Vestindo a couraça da justiça, ou seja, você não se entrega à prática do pecado, você se mantém na justiça, na bondade. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, você fica em paz. Além disso, que é o principal que eu anunciei, o que vence o mundo? Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então é pela fé, você crendo, não tendo medo. Se você tem medo, você está jogando fora esse escudo. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que eu tenho ensinado aqui?
Palavra de Deus, versos dizendo que ele está derrotado, porque senão você vira as costas, dá as costas para ele, diz, por favor, não me bata, e ele te bate. Não, você fica em pé de frente e diz a palavra de Deus, se cinge com o cinto da verdade, e pelo poder de Deus você está protegido. É assim. Então, a nossa ação é pelo cinto da verdade, é pela palavra de Deus, não é com mandinga, com rosa ungida, nem nada disso. Nós assistimos, algumas pessoas aqui da igreja, assistimos um vídeo, tem uns 4 anos já, né, de um homem de Deus, na época medieval, um grande pregador, as pessoas adoravam ele, mas ele caiu na soberba e Satanás entrou e fez aquela coisa e acabou com a vida dele, foi um horror. E depois que terminado o filme, cada um comentou e tal, eu teci o meu comentário que mantenho até hoje. Um defeito gravíssimo do filme é o diabo fez 1001 coisas para derrubar o camarada. E Deus fez o quê? Nada. No filme, Deus completamente inerte, não teve ação nenhuma, não aparece, Deus largou a pessoa por conta própria. E aí, meu irmão, fica uma luta totalmente desigual. Um ser humano totalmente limitado contra uma sabedoria milenar, poderes espirituais que a pessoa não está vendo. Aí fica uma luta muito desigual. Mas essa, queridos, nunca é a realidade. Nunca! Não com cristão. Já pode vir com toda a artimanha dele, mas você tem só, uma coisa pequena, né? Deus. É isso que você tem ao seu lado. Então, veja só, o diabo apronta ciladas, arruma as confusões dele. E Deus vai estar o tempo todo te falando, orientando, aconselhando, trazendo mensagens aqui, usando pessoas, dando alertas. O que eu tenho visto na minha vida sempre é, quando há uma ação de Satanás, Deus age muito mais. Me alertando, me aconselhando, protegendo aquilo. Deus age muito mais. Eu só caio realmente se eu quiser cair. Se eu der ouvidos à proposta dele e quiser seguir. Agora, se eu quiser seguir a Deus, ele não tem poder contra mim, porque Deus me guarda. Agora, onde é para se ter cuidado, mais cuidado com o diabo, aí sim que ele é extremamente perigoso, é onde as pessoas não têm cuidado. Que o apóstolo João diz, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles provêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A pessoa vai na reunião de oração, vai no lugar X ou Y, vem um profeta, fala uma coisa. Aleluia, Deus falou. Não, esse é o lugar que Deus diz para você ter cuidado. Por quê? Não creiam em qualquer espírito, mas examine se esse espírito que falou procedia de Deus ou não. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, onde você mais tem que ter cuidado é no que estão ensinando, no que estão profetizando, no que estão falando. Porque isso pode te tirar do verdadeiro evangelho. Abra comigo no Salmo 91. E essa confiança aqui do Salmo 91 é a que nós temos que ter. Porque foi o que Jesus fez na cruz. Como eu disse, você vence o mundo é pela fé. É crendo no que ele prometeu, é crendo no que ele cumpre. Se você ver um vulto, você vê um demônio, vê o que for, Jesus já os expôs ao desprezo, que já triunfou. Já é uma derrota consumada. Você só recebe e toma posse disso pela fé. E acabou. Não tem poder no universo capaz de separar-nos do amor de Cristo. Ninguém tira Deus de nós. Ninguém tira Deus, nos tira do colo dele. Você está protegido pelo amor dele. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Quem que habita no abrigo do Altíssimo? E descansa à sombra do Todo-Poderoso. Esse sim, pode dizer. Os outros talvez não. Mas esse que descansa, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Você confia ou não? Eu estou convencido e eu confio. E Ele o livrará
dos laços que o diabo pode colocar e de venenos que ele tenha contra você. Deus te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele, ou ele é fiel ou ele te trai e te larga. Ó, se deu mal, tchau, estou indo embora e você fica. Não, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. E você não deve temer, não temas o pavor da noite, nem a flecha que pode ser de noite, pode ser de dia também, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira. Não, mas ele é sorrateiro, ele é ardiloso, sim. Nem isso é para você temer. Nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o maligno não lhe toca, ele não te atinge, ele não tem esse poder. Você olhará e pode ver outras pessoas sob influência maligna, mas você não. Se você fizer, é isso aqui que eu estou querendo que vocês creiam, estejam convencidos e confiem. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhuma obra, nenhum mover das trevas, diabo nenhum o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos, é essa aqui que é a promessa, vem as trevas, aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que te protejam os seus caminhos, com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Ele está falando de leão aqui, querido, de cobra, é isso que Deus importa? Não, ele está falando de forças das trevas. E qual que é o seu papel? É uma luta travada, um combate, ai, socorro. É para você pisar o leão e a cobra. Essa é a sua atitude. Se você crê, se você fez dele, tudo isso aqui é condicional. Se você habita, se você descansa sombra do Onipotente, habita no abrigo. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, é isso aqui que você tem que fazer. Pise o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte, pode vir um leão forte que seja, e a serpente. E aí Deus promete. E aí você crê ou não? Ele promete, porque Ele me ama, eu os resgatarei, eu o protegerei. Deus fala isso, queridos, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, e mostrarei a quem crer, quem confiar em Deus, eu vou mostrar a minha salvação. Como é que a gente luta? Cingindo com esse cinto, com essa verdade, usando essa espada que é a palavra de Deus, e com o escudo da fé. Então tudo isso, há uma verdade, cinja-se dessa verdade. Cristo triunfou, o maligno não lhe toca. Cinja-se com essa palavra de Deus, que é uma espada para você romper, abrir caminhos e ir adiante, não ficar se acovardando. Quem usa uma espada é quem está na luta para vencer. Vocês já o venceram. E o escudo da fé, para crer nisso. Fé para crer nessa verdade. Fé para crer na palavra, de que vocês já o venceram. Mas como eu vou vencer? Porque maior, muito maior é o que está em nós do que está no mundo. Nós já fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E nada, nem anjo, nem demônio, nem futuro, nem nada nos separará do amor de Deus. Essa era a boa notícia pregada. Essa era a boa nova. Esse era o evangelho que era pregado antigamente. Hoje não, hoje há divulgadores do poder do diabo. Eu não vou divulgar isso nunca. Eu vou divulgar o evangelho, que o maligno não lhes atinge. Hoje, se eu ver vulto, eu rio e não estou nem aí, porque eu sei que maior que qualquer vulto é o que está dentro de mim. Eu estou convencido. Vamos descansar nesse abrigo, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, que esse evangelho, essa verdade que liberta, possa nos libertar de todo e qualquer medo, de toda e qualquer preocupação. Que a gente se faça do Senhor o nosso abrigo, que a gente possa descansar à tua sombra e não ter medo das outras sombras que vêm, não, descansando debaixo da tua sombra,
sabendo quem o Senhor é, todo-poderoso, onipresente, onisciente. Não há sabedoria, não há poder no mundo que se compare a Ti. E sabendo quem nós somos Teus filhos, que nós somos guardados por Ti, que nós que somos maus sabemos e queremos proteger os nossos filhos, quanto mais o Senhor nos protegerá. Que a gente possa aprender a confiar em Ti, Senhor, a crer no que o Evangelho promete e cumpre, a crer que o maligno não nos toca, simplesmente se a gente ter essa fé, porque é necessário ter essa fé, porque é essa fé que vence o mundo. Então que o Senhor Jesus nos ensina esse Evangelho, que a cultura que se espalha por aí de tanto medo não seja uma realidade na nossa vida, mas não, que a gente creia na promessa do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, que nós somos Teus, que o Senhor nos guarda, que o Senhor é o nosso abrigo, e que todos nós possamos pisar leões, pisar serpentes, e que mal algum jamais nos atinge, que a gente vá com toda a confiança, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 6, na continuação, com toda intrepidez, com toda ousadia, porque creio naquele que nos guarda. Senhor Jesus, obrigado por essa promessa, obrigado por essa libertação, obrigado que nós que não tínhamos o que fazer quanto às trevas, como as nações antigas não tinham e faziam rituais em desespero, hoje nós temos essa segurança e essa paz, essa boa notícia que nos chegou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos guarda. Amém. Então, queridos, que você possa sair com esse alívio de alma, de que se você crer, é uma vitória que você já tem. Então, aquela figura de Jesus, com queda de braço com o diabo, que você possa realmente rir e achar isso ridículo, e saber quem é o teu Deus. O nosso Deus é um Pai.